porque vai começar só às 9h05, às 10h05. E temos convidados mais que especiais para falar disso. Teremos hoje como convidados a professora Analice Palombini, né, que é professora do curso de graduação em Psicologia, pós-graduação em Psicologia Social, da Psicologia da URGS, tá? Coordenadora, junto com a Vera Pazini, outra professora, do Programa de Residência em Saúde Mental Coletiva e do Projeto de Acompanhamento Terapêutico na Rede Pública. E também vamos ter aí o convidado Roger Mitchells, né, psicólogo, doutorando em Psicologia Social Institucional, e que também é trabalhador da Rede de Atenção Psicossocial de Viamão. Tá? Para começo de conversa, né, passo não só a palavra, mas todas as palavras, né, ao nosso colega Fernando Monteiro, que vai iniciar uma atividade de aquecimento da gente aí para esse encontro. Então, Fernando, bom dia. Bom dia. Segue para a tua excelente vinheta. E aí, eu estou aqui meio atrapalhado, porque eu estou com uma reunião de departamento, a gente tem assim uma vez por mês, e aí o departamento está pegando fogo, e aí eu estava no celular na reunião para acompanhar vocês aqui, mas agora me desliguei de lá. Muito bem. Não sei se eu ainda me desliguei, eu tinha que fazer um exercício para me desligar. Tá bom, vamos lá. Então, crônica 22 de março de 22. Processo. Pensar. Algumas coisas viram. Quadro de construção coletiva. Quadro, enquadre. Vão sendo construídas. Reflexão, assegurar participação. Leitura da crônica. Silencinho. Eu me distanciei, está sendo muito bom, parabéns. Gostei das falas. Retomar, retomada de conceitos, alegria, memórias. Espaço de formação. Que bom ver todo mundo. Estou aqui pela primeira vez. Várias bricolagens, costuras, cotidiano do nosso serviço. Provoca. Uma coisa importante, novo, antigo. A gente aprende muito. Não tenho dúvida. Vivia, convivia. O que mais me tocavam foram as RD. Na pegada da educação, processos de trabalho e cuidado. Paulo Freire, inúmeras referências. O que se tenta problematizar? Capacidade de dialogar com todos, dialogicidade, complexo, profundo. O quanto tudo que está para trás nos ajuda, formas de cuidado. Que bom que estamos juntos. Estou aqui preparando a reunião da tarde. Estou acionada para usar os materiais. Circular a palavra. Acionar. Linhas difíceis, sucata, dar sentido. Desenrolava e somava. Rede mais forte. Cada um pode enxergar a si. Noção de aprendizagem significativa. Tecnologia leve. Buscando inventar, transversalizar conceitos. Inspirar por conceitos da clínica em nós. Cuidar libertariamente dos processos de educação, se deixando atravessar por conceitos de autogestão, autoanálise. São invenções, território, momento histórico. Postulado de coerência do Mário Testa, pensar em saúde, político, Estado, há um propósito, teoria, método, técnica, história. Como costurar conceitos e práticas? Como? Olhando o nosso mundo, processos. Cuidar das aprendizagens, tecnologias leves em relação, cuidar das aprendizagens em rede, pessoas articuladas em parcerias, potencializando, se opera entre, se propõe a aprender, se propõe a ensinar, estar ao mesmo tempo, micropolíticas, o que a gente faz, perguntas operadoras, pensar dimensão clínico-política, necessidade, demanda, problema. Diferenças entre essas pessoas, incide a comunidade. Pedir licença, dizer a que veio, relações mais transparentes. O gestor entra, a partir do nosso lugar, agenciando, reinventando, reengendrando. Com quem pode contar? Pode nos ajudar? Ilustrar a complexidade da construção do cuidado.
Processos de educação para cuidar, se transformar com ela. Assessoria é legal. Fôlego. Não deixava frutos, era legal no encontro. E depois? Não querer ser centro. Quer estimular a descentralização, o RD é o ponto de partida, o que opera naquele território, protagonismo do território. Rede de educação em saúde coletiva, modalidade de educação, itinerários formativos, quadrilátero em saúde, sendo facilitadores, relação de vínculo. Para que não tenha medo? Quando começar a conhecer os meus segredos, Frejá, amor para recomeçar. A partir das nossas vulnerabilidades, se potencializar pela potência. RESC, a gente inventou. Clínica política, gestão e educação, para qualificar processo de apoio mútuo. Desconcentre e descentre. PTS, processos formativos singulares. Acompanhar-se na construção do cuidado por meio de processo de educação. Quer conversar com a gente? Estamos aqui para resistir. Só nos resta nos acompanhar. O ATRD nos convocam a sair do lugar, nos tirar do lugar. Nós somos Estado, exercício nosso, estar com, produzir junto com as equipes, complexo, difícil, percurso. Não pude acompanhar a outra aula, mexe com a gente. Área nova, saúde mental. Não consigo acompanhar. Eu entendo o sistema, difícil de lidar com esta área. Meus dilemas, minhas dificuldades. Todos nós temos um saber, experiências. O que vem? É um prazer conhecer a Rose, fortalecer política, regulação de leitos, hospital fumo zero. Muitos não querem internar. Como trabalhar? Proibição do cigarro em hospital. Que impacto tem no paciente? Onde afeta? É cruel para quem está lá. Não sei como é, eu não sou fumante. De 40, 4 pararam. É difícil, discussão importante. Legal retomar esses assuntos, pensar nos fluxos, papel de cada um. Silêncio. 2 coisas, resgatar os redutores de danos, conceito ampliado, ação de redutor precisa de expertise, perfil, capacidade de resiliência. Oficina com a Rose. Quero ação concreta com os redutores. Colega trouxe algo, tabagismo, conversa rica. Reflexão nossa, reolhar. Onde estão os encontros? CT, não vou manter contrato. Qual o lugar do problema do tabagismo? Como dizer para o outro como cuidar? Isso da Rose dizer que nada ficou, não concordo. É importante deixar de centro processos de trabalho. Ficou muita coisa. A psicanálise empresta? Quem empresta para quem? Alguém empresta o desejo. Formação fazem esse papel para poder pensar. A depender do formato, um curso em si pode ter efeitos de educação permanente. O que é uma clínica de cuidado? Desejo. Construir esse desejo. As equipes estão assim. As equipes não se escutam, não se sentem apoiadas. Linha de montagem. Não está dando certo. Nos afastando das pessoas. Práticas desumanas. ATRD, premissa básica do respeito. A gente se desafiar no nosso saber. Quem está no lugar entre nós? As políticas se ajudarem. Forma de cuidados diferentes. Reaquecer em cada um de nós. Dar sequência nisso. Desgaste. Não se apropriam. Angústia. Terceirização de profissionais. Troca de equipes. Construir estratégias permanentes de trocas. Esses momentos têm reacendido uma manifestação. Tabagismo, problematizar, rede. Desejo, emergir mais fortemente. Atravessamentos, realidade,
capacidade de governo. Protagonismo, como garantir? Cena 2, AT. Levei para comprar um chinelo, meia hora para decidir. Eu não aguentava aquela dúvida. Escolher. Deixa ela escolher. Ela escolheu. Precisamos de tempo. Filhote da educação bancária. Lembrar o que a gente sabe. Cigarro. PT institucional, PT singular. O PTS deve ser maior que o PTI. É uma batalha? É. Esse é o trabalho da gente. A gente é muito frágil. Ancoragem. O encontro com o outro, empatia. Temos isso, escuta, aprende com o outro. Qual lógica? Processo de reflexão, doloroso e necessário. Apoio para que a vida aconteça. Problematizar a criminalização. Não tem a questão do crime. Regulamentar as drogas legais. Maconha, qual vai ser a forma? A gente precisa de uma concretude. Tantos vazios, querer a concretude. Educação mais democrática, coisas bem concretas. Desmame, meu filho, pensar outras formas de prazer. Brabo comigo, esconder o corpo. Não ver algumas combinações. Criando estratégias pode ser um divisor. Usuários em posições e lugares diferentes. Esse encontro. Lembrar as especificidades de cada lugar. Como conversar? Se ocupar do seu destino, incidir no lugar do outro. Lembrei do microconto, Eduardo Galeano, que está chegando, não autorizado, contexto de dureza, beleza, conto, dureza, potência de escutar, clínica educação, a função da arte. Não conhecia o mar. Depois de muito caminhar, imensidão. Mudo de beleza, me ajuda a olhar. Mudo, mundo. E aí eu fiz uma... Entre o mu e o do, entre parênteses, o N. Mudo, mundo. O mudo muda, a gente muda. Eu perdi tudo, achei você. Eu tenho tudo, tenho você. Essa é uma música do Karnak, né? O mundo muda. Karnak é aquela banda que antigamente eram as mulheres negras, do André Bujanra. Ouçam, é muito bom. Isso aí. Sensacional, Fernando. Obrigado mais uma vez por compartilhar esse talento com a gente, né? Primeiro, eu fico com uma sensação que o que tu fala vibra tanto e nos coloca muito no presente, né? Isso que tu traz de vir um pouco atrapalhado, né? Tu começa assim, né? Procurando, parece que achar um jeito de se situar, né? Isso é muito do momento e eu acho que fala muito também do dia de hoje, da nossa proposta do curso, né? De falar de contato, né? De falar de relação, de falar de clínica, né? E foi um percurso fantástico, me senti numa locomotiva, né, vendo pela janela, né, uma série de imagens em que uma levava a outra com uma naturalidade impressionante, né? Vou abrir para o grupo, tá? E considerações, impressões, né? Quem quiser tentar fazer algo parecido com o Fernando também, acho difícil, né? Pelo menos para quem está começando agora, né? Ter esse talento de cara, assim, mas fiquem bem à vontade, pessoal, para fazer, né? Como é que reverberou essa fala dele, esse trabalho dele. Mas quero dizer que quem também não conseguir falar, né, ou por questões de microfone, né, não estiver aparecendo, pode também digitar ali no bate-papo, tá? Então, bem à vontade, bem espontâneo, pessoal, quem é que quer colocar alguma coisa do que evocou essa fala do Fernando. O microfone está aberto para você. Bom dia. Então, é sempre maravilhoso escutar isso que o Fernando traz, né? Porque, de fato, faz a gente olhar para esse percurso e do quanto a questão da TRD nos mobilizam, né? E que, às vezes, a gente não tem muita clareza dessas coisas. Eu acho que a facilidade, né?
E a sabedoria do Fernando em pensar essas coisas nos traz de uma forma muito autêntica, né, esse percurso. Então, Fernando, parabéns, tá excepcional. Eu também fui me convocando e fui me lembrando do momento anterior, né, e várias coisas foram me passando assim. A gente não colocou ainda as crônicas do primeiro dia, tá? A gente vai colocá-la na plataforma. A Beatriz voltou de férias hoje, né? Então, vai estar colocando as do momento anterior e também o que o Fernando hoje compartilhou, a gente vai estar colocando logo abaixo do momento 5 da semana passada. Tá bem? Mas excepcional. Adorei. Mais alguém, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, né? Aproveitando o momento. Opa, estou encantada com a potência de se costurar a TRD, porque nos chama para a clínica do cuidado, né? Eu não consigo identificar a pessoa, porque apareceu aqui 6, 14, 36, 30. Se puder colocar seu nome, colega. É a Carol. Aí a gente lê aqui para todo mundo. É a Carol, Maria Carolina. Carol da terceira. Tá certo. Valeu, Carol. Bom, então agora eu passo a palavra para uma das nossas convidadas, né? Analice Palombini. Gente, bom dia, então. O Fernando falou que estava atrapalhado, eu quero dizer para vocês que eu estou emocionada de estar aqui com gente conhecida de muito tempo, gente nova, aluno que eu não tive a oportunidade de estar assim presencialmente, né? O Roger, nosso aluno, e eu estou conhecendo aqui, porque a gente está nessa vida ainda, espero que logo possa estar voltando às aulas presenciais, enfim, mas estou emocionada mesmo de estar aqui com vocês para esse tema que é tão caro a mim, assim, e às vésperas da Conferência Municipal de Saúde Mental em Porto Alegre também. E, assim, eu conversei um pouquinho ontem com a Patrícia, assim, eu vim de fato para uma conversa, assim, eu não vim para dar uma aula, né? Então eu pensei em contar para vocês um pouco da minha experiência, do meu contato com o AT, assim, como se deu, e eu vou pedir para vocês, enquanto eu estiver fazendo isso, que vocês possam colocar as questões que vocês queiram fazer para mim ali no bate-papo, e isso vai orientar a minha fala, assim, eu vou tomar essas questões, assim, para ir respondendo o que eu puder responder, assim, o que, né, me ocorrer, assim, de ser um caminho possível de conversa, e aí eu não vou controlar o tempo, vou pedir para a Patrícia, para o Nathaniel, enfim, que possam fazer isso para mim, aí eu paro onde parar, depois a gente segue, assim, o que não for possível, a gente segue em outro momento, enfim, ou na conversa, no debate final, assim. Faltou agradecer, queria agradecer especialmente, assim, na pessoa da Patrícia e do Nathaniel, o convite para estar participando com vocês aqui. Eu acompanhei na construção dos primeiros cursos de formação e acompanhamento terapêutico da Escola de Saúde Pública, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, assim, foi uma experiência muito marcante para mim. Mas eu vou começar, então, contando disso. Hoje sou professora, hoje há bastante tempo, né? Sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Psicologia, mas antes de ser professora, eu fui também trabalhadora de políticas públicas e, particularmente, fui psicóloga na Secretaria Municipal da Saúde, ali no início dos anos 90, quando estava se implementando um plano de saúde mental
para Porto Alegre, né? Então, eu acompanhei a abertura do primeiro CAPS, na época ainda não tinha essa denominação, né? Tinha uma denominação mais poética, inclusive, que era o CAIS Mental, né? Centro de Atenção Integral à Saúde Mental, na Vila Cruzeiro, ali, depois no CAIS Centro, né? E foi essa experiência, na verdade, de me ver trabalhadora de saúde mental num serviço territorializado que me levou ao encontro do acompanhamento terapêutico e a prática do acompanhamento terapêutico antes mesmo que eu pudesse saber o que era isso, né? Porque a gente estava ali, o serviço estava ali no território de vida das pessoas e eu fui chamada para a rua pelas pessoas que eu atendia no serviço, assim, né? Foram, né, os usuários, as usuárias que me convocaram para estar com elas no cotidiano da vida delas, no bairro em que elas moravam, e isso enriqueceu assim as possibilidades da minha clínica de uma maneira que a clínica privada, a clínica ambulatorial, né, no serviço como, enfim, como a gente tinha central de psiquiatria totalmente descolada, né, dos territórios existenciais das pessoas que eram atendidas ali, ela não fornecia, né? Então, foi só depois que eu fui me encontrar com um livro do Instituto A Casa de São Paulo, que é uma instituição privada, mas que aí desde os anos 80, enfim, a gente fazia esse movimento de pensar o cuidado em saúde mental de uma forma onde liberdade fosse um princípio, né? E então eles publicaram a primeira produção brasileira sobre acompanhamento terapêutico no livro A Rua como Espaço Clínico, né? E foi só depois de passar por essa experiência aí já situada no CAIS Centro, né? O CAIS Centro foi um serviço criado também com a missão de acompanhar as pessoas em situação de rua que tivesse algum transtorno mental, então era uma parceria aí com a equipe de abordagem de rua, né, com a FASC e a saúde para o atendimento. E foi no contexto do CAIS Centro que a equipe se encontrou com esse livro, e, enfim, era o início dos anos 90, né, era início de uma política pública de saúde mental, e a gente não tinha toda essa produção que tem hoje, né? Artigos, livros, etc., sobre a experiência de cuidado nesse contexto, né? Então, esse livro foi bastante importante para a gente, e foi ali que eu me reconheci como acompanhante terapêutica pelo que eu vinha fazendo, convocada pelos usuários, na verdade, né? Não foi uma ideia que saiu da minha cabeça, foi uma prática, assim, e eles que me levaram para isso, né? E aí, no CAIS Centro, em seguida, a gente também, acho que não foi um movimento que se fez de início, né, mas teve estudantes da URGS que nos buscaram para ter o local como um local de estágio. O serviço mal tinha aberto assim, as portas, e a gente acolheu esse pedido e eu passei a acompanhar, então, como supervisora local, a experiência desses estagiários, onde a prática do acompanhamento terapêutico se incluiu, assim, também dentro do plano de atividade deles. E foi uma experiência muito potente, assim, como formação, né, com efeitos muito notáveis, assim, tanto nos estudantes, nas pessoas que eles acompanhavam e na equipe, né? Porque, enfim, quando a gente atende entre quatro paredes, né, a gente perde muito de uma potência de vida que está lá, que está nas estratégias que cada pessoa, apesar do seu adoecimento ou com o seu adoecimento, ela vai produzindo para perseverar na vida, né? Eu lembro que tinha um colega, um psiquiatra, que trabalhava com a gente ali no CAIS. O CAIS ficava numa casa na Sarmento Leite de 3 andares.
e ele comentava assim que ele ficava às vezes, né, entre um atendimento e outro, ele ia para a janela assim. E aí ele dizia assim, aí eu vi, né, o fulano, né, que era usuário do serviço, que ele ia atender, vinha lépido e faceiro pela rua. Quando ele chegava na porta do CAPS, ele se ensombrecia, assim, né? Se curvava, botava assim, né? Se apresentava a sua doença. E se a gente, como trabalhador, né, só vê o fulano a partir da porta de entrada do serviço, né, e não vê esse fulano lépido e faceiro na rua, a gente vai fazer uma construção, né, de quem é esse fulano, que não corresponde, na verdade, a quem é ele, enfim, né, aí na labuta diária da vida, né, nos trajetos que ele faz para além do serviço de saúde. Quando eu, enfim, né, nesse tempo eu tinha feito concurso, quando eu fui chamada para a universidade, assim, foi para mim, eu quero dizer para vocês, foi um luto mesmo, deixar o trabalho na rede para assumir o trabalho na universidade. Eu considero que essa experiência de trabalho, ela foi para mim, como formação, importantíssima, né? E acho que é por isso também que já há algum tempo eu atuo, né, na coordenação de uma residência em saúde mental coletiva pela convicção que eu tenho de que o trabalho é um dispositivo de formação absolutamente potente, né? Então, quando eu migrei para a universidade, eu quis levar comigo essa experiência, né? E constituir a proposta do acompanhamento terapêutico como um projeto de extensão, né, na relação com a rede de serviços de saúde mental naquele momento. E é um projeto que ele segue ativo até hoje, então ele iniciou em 1998, então segue ativo até hoje. E hoje, né, já há alguns anos, há uns 10 anos, como um espaço aberto, né, às diferentes políticas que queiram demandar acompanhamento terapêutico de seus usuários. É evidente que a gente tem uma capacidade bastante reduzida de atender essa demanda, e aí é também, né, e nisso é algo que eu e minha colega Vera Pazini, né, que vindo também era também trabalhadora da rede, enfim, que migra para a universidade e que se soma a mim assim nesse trabalho, a gente tem muito esse desejo assim de que o acompanhamento terapêutico possa se tornar um modo de operar o cuidado que circule entre todos os trabalhadores de uma equipe, né? Que esteja encarnado nas diferentes práticas dos trabalhadores de uma equipe. Enfim, eu acho que, vou dizer só mais uma coisinha, eu não estou vendo ainda nenhuma questão aqui, mas senão depois eu paro e a gente abre para escutar as perguntas, ou então para ouvir o Roger e depois seguir. Só vou dizer talvez mais uma coisinha a respeito do acompanhamento terapêutico, que, enfim, que acho que em relação à pessoa acompanhada, né, tem isso de ser é chamado de uma clínica do cotidiano, uma clínica a céu aberto, enfim, né, é essa relação de cuidado que se dá nos espaços de vida, assim, né, que dessa pessoa, né, e buscando pelas potencialidades de vida, né, acompanhando as pessoas, né, nos seus ritmos próprios e propiciando formas e espaços de conexão e expressão, né, com o mundo, agenciando redes de cuidado e de apoio, né, redes na saúde, nos outros setores, mas também, né, nos territórios e com os diferentes atores que compõem esse território.
Então, ele tem esse papel ao lado da pessoa acompanhada e das suas redes, né, familiares, enfim, institucionais. Mas ele é também, se mostrou para nós nesses anos, assim, um analisador de como as redes, né, de como a rede de atenção psicossocial se constitui num determinado território, né, um analisador do andar, né, da reforma psiquiátrica no cotidiano da vida, né, de cada um. Assim. Eu acho que eu vou respirar um pouco, vou parar para aqui, vou aguardar as perguntas, ou se não, a gente passa para o Roger, depois eu retomo, assim, porque eu realmente não quis vir trazer para vocês algo pronto, assim, me interessava saber as questões que vocês têm, o interesse que vocês têm, os impasses que vocês têm em relação ao AT, para poder construir minha fala a partir disso. Analice, eu tenho uma curiosidade, né, uma questão, porque ontem, pensando nessa aula, eu lembrei de quando eu fiz o estágio de AT, eu era minha supervisora, né, e essa expressão, né, clínica a céu aberto, né, ela foi emblemática para mim em determinado momento do estágio, quando eu fiz uma visita, não sei se eu posso chamar de um passeio, né, com o meu acompanhado, no aeroporto de Porto Alegre, né, e a gente daqui bancada vendo os aviões voarem, nós medir como é que experiência se tem de AT no interior, né, se é muito diferente da capital, né, pensar assim, semelhanças e diferenças, né, porque a gente não tem essa dimensão tão grande das coisas, né, alguns municípios têm aeroporto, não é esse o ponto, né, mas os deslocamentos são diferentes, né, quer dizer, eu peguei 2 ônibus para chegar até lá, né, então tinha toda uma preocupação disso, né, e para viver aquele momento ali, né, então como é que histórias tem assim interessantes que pudessem fazer nessa costura entre, né, o AT, né, uma clínica a céu aberto, né, e as diversas paisagens que a gente pode se deparar no percurso. Sim, eu lembro que a gente tem muita relação com outros grupos, né? Tanto não só universitários, mas enfim, especialmente universitários em outros estados que mantêm, né, projetos de acompanhamento terapêutico vinculados ao serviço da rede pública. Mas eu lembro de um desses parceiros, assim, que é carioca, e aí a gente fala assim, fazer AT no Arpoador, sei lá, tendo uma praia à disposição, né, um espaço aberto da praia à disposição, é uma coisa, assim, agora a gente, enfim, aqui... E acho que tem muito isso, né, do quanto... a geografia, a fisionomia dos espaços, não estou nem fazendo essa relação entre uma cidade grande ou uma cidade menor, e até eu não tenho muita essa experiência com cidades menores, né? Posso aqui fazer conjecturas, mas talvez outras pessoas aqui possam falar disso mais, mas do quanto a geografia, né, o espaço geográfico, ele também vai moldar a forma como essa experiência vai acontecer, né? E aí, enfim, né, uma circulação no centro da cidade, né? Eu estou pensando em um usuário que o projeto acompanha hoje, que vive atualmente está numa pensão, mas viveu muito tempo em uma situação de rua no centro da cidade, e o acompanhamento se dá nesse contexto, assim, nessa circulação, né, no meio de toda a movimentação do centro, e aí o espaço o gasômetro é um espaço um pouco de parada, né, de um pouco mais experiência mais contemplativa. Agora o gasômetro está bem movimentado também, né? Mas, enfim,
Um outro AT, ele acontece lá na Restinga, né? E aí a Restinga, acho que a gente pode pensar também, talvez quase como essa cidade pequena, né? Ela é tão apartada, no fim, do restante da cidade, né? Que acaba tendo essa relação mais como de interior, e aí acho que tem também uma certa familiaridade que vai sendo incorporada ao acompanhamento, no sentido de um certo reconhecimento daquela dupla que está ali naquele espaço, né? As relações de vizinhança, né, estão mais atentas, né, ao que se passa naquela relação. Enfim, eu não sei se eu respondo a tua pergunta, mas me vem imagens, né? E aí uma imagem muito bonita que eu conto num dos textos que eu escrevo sobre a T, foi vivida por um estagiário, assim, que acompanhava, enfim, ele e o acompanhado dele estavam ali na Cidade Baixa para almoçar no restaurante Tudo pelo Social. Então, estava andando por ali, aguardando, assim, ainda não tinha aberto o restaurante, estava andando por ali. E aí tem uma obra, né, uma obra em construção ali, um prédio em construção, e um obreiro ali chama eles, assim, chama os dois e diz, toma aí, e dá uma marmita para os dois, assim, né? Toma, tá quentinho, parei que tem um bife também, vou te dar um bife. E eles, né, o estagiário disse, não, mas a gente não está com fome, assim, né? Aí esse operário fica meio constrangido e diz, desculpa, eu achei que você estava aí na lida da vida, né? E aí, quando o Ricardo, o estagiário, contou essa cena, né? E eu disse, pois é, Ricardo, mas na verdade ele teve sensibilidade de perceber que vocês estavam numa certa lida da vida, e era outra lida, não era da fome, né? Mas vocês estavam numa lida da vida, e ele ofereceu o que ele tinha para vocês, assim, né? E para mim, essa cena, ela é muito tocante, assim, porque ela também ela dá visibilidade a uma experiência comum, né, no espaço da cidade, que é o da solidariedade, né, que fica encoberta pela assim, o bombardeio de notícias e de violência, e do quanto a gente destaca isso, né, na nossa relação com o espaço da rua, assim, né? E ali o que aparecia era essa solidariedade, assim, né, de alguém dando o que tinha para duas pessoas que estavam numa lida pela vida, né? Eu lembrei de mais alguma coisa, mas agora me fugiu, enfim. É muito interessante isso, Annalise, porque eu acho que essa relação mesmo que o AT tem com a cidade, com o espaço mesmo, né? Eu me lembro que quando eu estava em Igrejinha, e uma cidade pequena, teoricamente pequena, né? Enfim, e quando a gente começa a fazer esse percurso do AT e do RD, né? Que fazemos isso juntos, assim. E o quanto isso, para a cidade, gerava uma coisa dos olhares do esquisito, né? Do esquisito. O que é isso que estão fazendo essa gente que está sentada ali na calçada, né? Eu me lembro quando o CREAS começou a fazer isso também, né? Então, essa relação com a cidade e do ocupar esse espaço de fato, né? De trazer essa relação como um ponto de cuidado, assim, e que é diferente mesmo de lugar para lugar, né? Desses encontros que tu está colocando aí, daqui a pouco, da solidariedade que fica
muitas vezes escondida dentro desse percurso, assim como esses olhares, e o quanto que também trabalhar com esses olhares, né, e ir intervindo nessa cidade, também vai criando um outro jeito de ser e de se colocar à frente a essas pessoas que a gente está fazendo esse percurso, né? E, ao mesmo tempo, que é o cuidado para com a cidade, né? No momento que isso começa a ter uma visibilidade, também parte de uma relação que a gente vai fortalecendo com esse espaço, vai dando voz e mostrando, sim, né, o que acontece nas entranhas dessa cidade, né? Eu acho que às vezes nem sempre é muito simples e fácil de poder enxergar assim, né? E é uma clínica que vai diretamente bater nas equipes, né? Em como as equipes também estão se colocando nesse cenário, que é quando tu traz essa questão da reforma, né? Como um analisador de fato, de como está se dando essa reforma, né? Que reforma é essa que a gente está falando? Será que às vezes a reforma, né? E o cuidado e liberdade não é simplesmente um termo, uma frase, uma fala, porque os nossos cotidianos estão ainda permeados muito pelo aprisionamento? Não sei, e eu vou parar por aqui, senão eu também começo a me enlouquecer aqui, né? Então, vou deixar também para o grupo poder estar compartilhando e fazendo as questões, que eu acho que é um momento muito rico ter a Analice, né? De ter aqui, né, a Analice, assim como o Roger. Então, a gente tem que aproveitar mesmo. Então, Patrícia, eu acho bem importante isso que tu traz, porque é isso, né? Às vezes você tem uma ideia de que o acompanhamento terapêutico é uma prática muito focada no indivíduo, né? Tu vai investir esforços, assim, para uma pessoa. Na verdade, não é uma pessoa, primeiro, que tu vai incidir sempre numa rede, né? Né? Não é na pessoa, é na relação dessa pessoa também com o seu entorno. E é também uma intervenção na cidade nesse sentido de forçar o alargamento dos modos de habitar a cidade para que a diferença possa ter lugar nela, né? Então, é bem importante isso que tu diz. E eu já esqueci de novo que eu queria falar. Eu lembrei e esqueci novamente. Gente, eu estou horrível com esses tempos de superfície de tela, assim, minha memória foi para o espaço, mas daqui a pouco eu lembro de novo. Tranquilo. Gente, mais questões para a Analice? Vocês podem colocar no chat ou falar. Lembrei agora o que eu queria falar, que era, na verdade, eu queria trazer, fazer a menção a um trabalho de um parceiro também, colega, professor da UF, Luiz Antônio Batista. Ele tem um texto que ele escreve que chama Os Dispositivos Residenciais e as Máquinas do Morar, acho que é isso, né? Falando da questão dos residenciais terapêuticos, mas acho que isso serve para qualquer equipamento de saúde, né? E aí ele vai remontar assim a constituição, né, das cidades no momento de crescimento das cidades e da consolidação de uma certa burguesia nas cidades e do quanto, né, as multidões da rua passam a ser vistas como sinal de perigo para essa burguesia que se fecha em suas casas. Então, suas casas são como um casulo, assim, né? Cortinas de veludo, fechadinho, assim, acolchoado. E a casa é o espaço de proteção e de construção de uma identidade, assim, que se protege daquilo que é o perigo, as ameaças da rua, que tem a ver com essa multidão, então, que conforma as cidades. E aí ele vai dizer do quanto a gente, como trabalhador de saúde, ainda é atravessado por essa
concepção, né, da casa como espaço de proteção e a rua como lugar de perigo, né? Então, para nós, e a gente tem que lutar contra isso que nos atravessa, porque o nosso impulso é de pensar que dentro do serviço é o melhor lugar para o usuário estar. Então, assim, né? Dentro do CAPS é o lugar onde ele vai estar protegido, dentro do residencial. Se ele vai para a rua e a gente não sabe onde ele está correndo risco. Assim, né? Então, acho que isso é algo que é um paradigma com que o AT busca romper, né? Mas é algo que nos atravessa. Né? E eu vou dizer eu vou dizer mais isso, acho, para completar, assim, para depois também, isso que eu também estou querendo escutar o Roger aqui, mas tem uma definição, nesse livro que eu citei, que é a Rua como Espaço Clínico, tem uma definição de AT que fala que são práticas de saída pela cidade, né, marcando pontos e tal. E eu briguei algum tempo com essa definição, porque eu pensava assim, tá, mas muitas vezes o AT vai acontecer dentro de um quarto, assim, com uma pessoa que não consegue sair da cama, né, está fechado ali, assim, se conseguir abrir uma janela já é. E eu acho que eu precisei ir fazer lá meu doutorado no Rio, foi com base, eu levei essa experiência do AT para pensar a relação entre clínica e cidade, e lá, enfim, me encontrei com o Fábio Araújo, é uma das pessoas também que escreve sobre AT, assim, numa perspectiva mais deleuziana, enfim. E o Fábio dizia para mim que o AT dizia e escreve sobre isso, que o AT era um modo como a clínica se faz, mas o modo como a clínica se faz. E eu ficava pensando, tá, mas se o AT é o modo como a clínica se faz, o que diferencia o AT das clínicas em geral? Assim, isso ficou como questão, assim, pulga atrás da orelha, como se diz, ou se dizia, não sei se essa é uma expressão muito antiga, e fiquei com isso durante o doutorado. E aí eu cheguei eu voltei a essa definição e para concordar com ela, depois de um certo percurso que eu fui fazendo, que era de pensar que sim, que o que caracteriza o AT é o que eu vou chamar de um certo empuxo à cidade. Mesmo quando a gente está num quarto com uma pessoa que não sai da cama, né? Mas a nossa presença ao lado dessa pessoa que não sai da cama já é uma presença citadina, no sentido que é uma presença que faz relação, que convoca relação. Beber um café com essa pessoa ali é um gesto citadino, é um gesto de relação, né? Então, que o AT, sim, tem essa marca, assim, de ser um impulso à cidade. Mas não é qualquer cidade que o AT almeja, né? Não é essa cidade assim que se oferece para o mercado, aí, que constrói um prédio horroroso lá onde era o estaleiro, né? Quem é de Porto Alegre aqui conhece, enfim, que higieniza as ruas para ficar bonito para o capital, assim. Mas é uma cidade que um sociólogo, o Richard Sennett, vai definir como assentamento humano onde está dada a possibilidade de encontro com o estranho, né? E esse encontro com o estranho, ele é produtor de afetação, produtor de transformação subjetiva, né? E aí eu pude me conciliar tanto com essa definição de que o AT são práticas de saída pela cidade, entendendo isso como esse impulso à cidade, como com a afirmação do Fábio Araújo de que o AT é o modo como a clínica se faz, entendendo a clínica aí como esse processo de transformação a partir de uma relação autoritária com o outro, né? Que uma cidade que dá a possibilidade de encontro com o estranho permite. A Carol, acho que é... Isso, a da terceira levantou a mão.
Então, Analice, que prazer imenso te ver, nem que seja pela telinha e te escutar, né? Melhor ainda, e como segurar todas as emoções que tu provoca, né? Cliquei aqui, me fechei aqui. É difícil segurar, né? E quanto mais tu fala, mais tu nos provoca. O que eu pensei, assim, é o encontro das nossas realidades e um pouco provocada pelo que o Nato perguntou lá, né, das diferenças das práticas dos ATs interior e as cidades maiores, enfim. Primeiro, eu penso assim, quanto é importante a gente parar e pensar que a gente está falando, eu creio, de duas questões, assim, dessas práticas, que eu vou usar a tua última fala, que essas práticas de modo da clínica, né, como elas se operam com todos os trabalhadores dos serviços das redes de saúde, especialmente das redes de saúde mental. O quanto e como estes trabalhadores estão operando nesta clínica amparada por AT&RD, né? Para a gente resumir aqui o que a gente está falando. Isso, para mim, é muito caro neste momento. Esta é a questão que mais tem me afligido. Né? E quando tu falas lá da década de 90 e a gente que é mais velha assim anda desesperadamente querendo voltar para trás, às vezes em alguns momentos, né, para buscar aquele aquecimento lá do início. Então eu acho que isso é um grande desafio, o quanto a gente reaproxima todos os trabalhadores da RAPS a este modo da clínica. E a outra é estes tais trabalhadores ditos RDs e ATs específicos que a gente tem em alguns pontos, aqueles contratados para serem ATs especificamente, que a gente tem poucas, né? Pelo menos aqui na região temos poucas, algumas bem potentes, outras nada potentes experiências, e dos RDs, das composições de RDs. E aqui a gente tem, assim, historicamente, na rede de São Lourenço e Piratini, que é o que me vem à cabeça, este trabalhador AT na composição das equipes, nos CAPs, no Hospital Geral. Então, isso, para mim, é algo que a gente precisa se ocupar, né? Enquanto esse trabalhador que a gente cria, que a gente inventa, com a responsabilidade de ser um AT, desenvolver ações de ATI e de RD, né? Como eles têm essa clareza, essa profundidade que tu nos traz aqui agora, né? No seu cotidiano de trabalho. E melhor ou pior do que isso, é todos os outros trabalhadores, né, da rede, o quanto eles conseguem perceber a prática de cuidado a partir disso. E eu tenho vivido, assim, acompanhado experiências muito díspares, ou de municípios menores, e daqui para nós, os municípios maiores, é Pelotas e Rio Grande, e o quanto eu percebo que lá no município menorzinho, essa coisa da clínica a céu aberto, né, da cidade, o quanto ela vai se naturalizando mais. O que eu quero dizer com isso? Assim, ó, é muito mais comum eu encontrar nas práticas o trabalhador que vai para a rua e que acompanha, né, estes usuários em situações de crise, em casa, no hospital. Enfim, em diferentes espaços que nas cidades maiores a gente não encontra. Né? Nas cidades maiores, os trabalhadores estão mais, a gente tem usado muito encapsulados, né? O encapsulados não é dos usuários, é dos próprios trabalhadores. Né? Porque, sei lá, uma situação, um exemplo prático, assim, ó, resistir muito, por exemplo, uma vinda de uma pessoa de uma cidade, acompanhada por uma rede municipal bem pequenininha, de 14 mil habitantes, e vir para o nosso grande. Porque eu dizia assim, quando ela vir para o grande, meu Deus, o SAMU não conhece ela, o PA, o pessoal do PA não conhece ela, o pessoal da rede não conhece ela, todas as redes sociais que ela tem lá naquele município pequeno não conhece ela na cidade grande, ela vai parar no hospital psiquiátrico na primeira crise. Dito e feito, né?
Então, bom, é isso, sim, que não dá, é muita provocação, é muita afetação e é muita coisa para a gente refletir sobre tudo isso, sim, mas muita gratidão por esse momento aqui, né, da gente estar junto, parando para pensar e se ajudar, e da tua contribuição, assim, extremamente especial aí, né, nessa história toda. Então, Carol, eu acho que eu compartilho contigo das tuas preocupações, assim, acho que, enfim, no lugar onde eu estou, né, como formadora, enfim, na universidade, acho que a gente também aposta de que essa experiência, e a gente escuta isso dos estudantes, né, que essa experiência de uma outra forma de estabelecer relação com as pessoas de quem a gente cuida, ela deixa marcas que não se apagam e que moldam também a forma de inserção desses futuros trabalhadores, né, nos diferentes cenários de trabalho, assim, né? Então, por mais que, enfim, a gente veja aí, né, os serviços perdendo equipe, precarizados, né, o hospital psiquiátrico na rede aí de novo, enfim, né, sendo financiado e tal. Tem algo que se produz nas pessoas que não tem decreto que possa desfazer, né? Então, a minha aposta e a minha possibilidade também de intervenção, ela vai muito por aí na formação. E vai também nesse sentido, acho que é da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que é nas práticas cotidianas de AT, que a gente, desde o projeto, desenvolve, é de estar batendo todo dia na porta dos serviços e pedindo rede que possa apoiar, né? Vamos junto cuidar, né? Dessa situação, vamos acompanhar, vamos... E a gente tem, como tu falou, a gente tem experiências que foram muito felizes nesse sentido, de poder compor uma rede que de fato acompanhasse, né, os itinerários de uma determinada pessoa e não se colocasse na posição de vigilância, controle, medicamentalização, assim, né? E outras experiências assim que a gente não conseguiu produzir isso, e aí tem uma sobrecarga, né? Tem algo que recai sobre o corpo do acompanhante terapêutico, assim, que fica bastante difícil, assim, de poder dar vazão, né? Encontrar a janela, abrir para que determinada pessoa possa seguir seu voo, assim, sem conseguir costurar parcerias, porque as situações elas são de uma complexidade que não tem nenhum profissional sozinho vai dar conta, né, do que está em causa numa situação que junta questão de sofrimento psíquico, violação de direitos, precariedades materiais, enfim. Certo. Obrigado, Analice. Obrigado, Carol, também pelas colocações. E nesse momento do nosso encontro, né, é bom ver que a gente está experimentando. Eu me lembro muito das sensações que eu tive quando eu era aluno, né, fazendo AT. A gente está experimentando as sensações do AT, que é isso, esse estranhamento até quando a gente tenta fazer algumas conclusões, né, ou parecer que a gente vai estacionar, né, que a gente encontra um ponto seguro para concluir, né, olha, eu tenho que ir no aeroporto que vai acontecer o AT, né, não, né, durante o processo de pegar os ônibus, né, nesse itinerário é que ele acontece, né, então, isso é muito marcante realmente nas cidades grandes, né, isso de pensar o quanto é custoso, o quanto parece custoso fazer um vínculo com uma pessoa, levar ela para uma internação, né, para os trabalhadores, tudo fica muito burocrático, institucionalizado, né, e, na verdade, se perde muito o processo quando se pensa assim, né.
E eu acho muito importante, né, nos depoimentos de vocês, nas falas de vocês, da clareza, né, para isso que é o itinerário, né, para isso que é o movimento, para isso que é habitar o tempo presente, né, quando a gente quer concluir alguma coisa, mas algo nos puxa e a gente tem que refazer aquilo que pensava, refazer aquilo que falava, né, e eu estou sentindo isso nessa aula, né, não só abstraindo, né, mas essa efervescência é muito bacana, é uma experiência viva. Bom, então, gente, agora vamos passar para o nosso outro convidado, né, o Roger Mitchells, que é psicólogo, né, doutorando e trabalhador da RAPS de Viamão. Roger, estás aí? Estou. Vocês me escutam? Tá legal? Estou te escutando. Tá. Beleza. Então tá, eu também, assim, quero agradecer o convite, a confiança, é um prazer estar aqui conversando com vocês, na presença da professora Analice ainda mais. Eu também tinha pensado em trazer algo bem na linha de uma provocação, assim, colocar um tema inicial e abrir para conversa. Então acho que eu vou fazer uma fala mais breve, mas é difícil não afetar essas ideias iniciais que eu tinha pensado a partir do que a gente já conversou aqui, né? Achei muito interessante quando a Analice coloca que atender em 4 paredes perde a potência da vida, muitas vezes, né? E é exatamente como eu percebo a experiência do AT. Tanto na rede pública de saúde, né, na RAPS de Viamão, quanto na minha prática enquanto psicólogo, no meu consultório, na minha atividade clínica, eu tenho, por recorrência, assim, se a coisa está meio chata no consultório, vejo que está meio travada, vamos dar uma banda ali, vamos sair, aí dá um rolê pela cidade e às vezes coisas podem acontecer a partir dali. Quando a Analice falou esse lance da potência da vida, eu lembrei que foi final de semana passado, eu estava andando com um paciente e a gente encontrou uma pessoa na rua passeando com uma tartaruga. E aquilo nos surpreendeu, não é uma cena corriqueira, e por incrível que pareça, aquele acidente completamente nonsense ali, de ver uma pessoa passeando com uma tartaruga na rua, em vez de passear com um cachorro, num sábado de manhã, desencadeou uma série de assuntos, uma série de temáticas ali que foram possíveis de entrar em outros temas da vida daquela pessoa. Então, acho que estar na rua, estar fora dessas 4 paredes, em alguma medida, correr o risco de encontrar uma coisa nova, né? É correr o risco de se deparar com um fato inédito, inesperado, que pode provocar uma nova potência de vida naquele sujeito. Então, eu falo muito dessa minha experiência mais a partir do AT que eu trabalho em Viamão, embora eu seja contratado como psicólogo, seja essa a minha formação de base. O AT é também utilizado enquanto uma ferramenta de trabalho, não apenas pelos ATs que são contratados na rede. Então, a gente, muitas vezes, enquanto psicólogo, assistente social, se lança a fazer o AT. Então, ainda que exista a contratação tanto de acompanhantes terapêuticos quanto de redutores de dano especificamente, a gente percebe, principalmente ali na realidade de Viamão, que além de CBOs, né, de categorias profissionais, o AT e o RD são marcadores éticos do cuidado, né? Então a gente procura visualizar eles como operadores de um conceito ampliado de cuidado e principalmente como operadores do conceito de território, que cada vez mais a gente enfrenta dificuldades e que está ali num processo, às vezes, de contra-reforma psiquiátrica que a gente tem enfrentado. A desterritorialização dos serviços, né? A fragmentação das coisas e criação de ambulatórios, centralizar as coisas em modelos mais especializados e desfocar, às vezes, da atenção básica como um espaço produtivo de saúde mental, né? Então, a gente tem percebido, assim, na minha prática, o AT e o RD como marcadores éticos do cuidado no território. E esse território, então, que pode ser tanto uma cena, né, pensando em termos de uma cena de uso, né, um espaço ali frequentado pela pessoa, como também um território de moradia, né, de fato, a morada da pessoa, o território existencial, então, no seu sentido amplo da palavra, por onde o sujeito existe, onde ele circula de fato. Então, muito da minha experiência é na visita domiciliar. O AT não é tanto o passeio por Viamão, mas é o passeio na casa da pessoa, é a visita domiciliar, é estar lá, é conhecer o avô que tanto fala, é conhecer a tia, é saber do nada que toda a família mora nos fundos da casa e a gente não sabia disso, porque a pessoa não falou, a gente não perguntou, mas eu tive que estar lá para descobrir isso, né?
para descobrir muitas vezes as situações de vulnerabilidade, de fato, o que falta, né, em termos socioeconômicos naquela existência e que dá mais sentido ainda para o sintoma que se apresenta. Então, ocupar esse território existencial junto do usuário é uma forma também de produção de informações clínicas ali, né, de um entendimento que vai reverberar na construção desse PTS, né, pensando o PTS como um projeto vivo, como algo que tem que se modificar continuamente a partir das rotinas de trabalho. Então, pensando nesses termos, o RT e a RD trazem essas informações do território. Mas, ainda pensando eles como marcadores éticos, eu acho que era isso que eu queria tentar colocar hoje aqui, eu penso que uma função importante, até porque parte do meu trabalho vai ao encontro dessa prática, é a função do RT e do AT dentro da parte de matriciamento em saúde mental, né? A gente tem falado muito disso, de repercutir, de fazer a saúde mental se intensificar no território, se intensificar nos espaços da atenção básica, da estratégia de saúde da família. Então, se a gente pode pensar o AT e o RD não apenas como profissionais, mas como marcadores éticos de um cuidado, a gente entende que eles podem ser transmitidos, né, e de alguma maneira assimilados a práticas de outros profissionais, né? Não é porque eu sou psicólogo e eu teria uma qualificação que está mais pendente para o AT. Não, qualquer profissional imbuído dessa ética de cuidado, desse entendimento de território, desse entendimento de direito à cidade, de circulação e de que a vida acontece fora das quatro paredes também, né? Pode vir a praticar isso nas suas condutas cotidianas, né? Mesmo dentro da unidade, não necessariamente na visita domiciliar, mas é como a gente estava falando aqui. O AT acontece dentro do quarto, às vezes, né? É realmente transmitir algo de um estilo de cuidado. E eu penso, então, que algo que a gente deveria colocar aqui para todos e a gente levar em consideração é de que maneira hoje a gente consegue fazer essas práticas, essas éticas do RT, do RD e do AT repercutirem nas equipes de estratégia de saúde da família, né? Seja por espaços de educação permanente em saúde de fato, né? Seja na discussão de caso, mas principalmente na produção de um PTS. O PTS, então, não como algo daquele serviço, mas como uma compartilhação assim, de informações e de estratégias que envolvem o usuário, envolvem sua família, mas envolve todos os espaços por onde ele circula ou pode vir a circular. Então, muito do trabalho que a gente tem feito, que eu tenho tentado colocar no meu cotidiano, vai nessa perspectiva, de trazer o AT e o RD dentro da lógica do matriciamento. Então, a gente vai na unidade e discute, né? E discute, pô, quem sabe a gente dá uma volta com esse cara, quem sabe a gente pensa o território dele. Já, às vezes, é a pergunta mais corriqueira que a gente faz e surpreende que não acontece. A gente pergunta, vocês já fizeram uma VD? Já fizeram uma visita domiciliar? Não sabe como conduzir a situação, às vezes, está em dúvida de por que aquele usuário não está aderindo ao processo, não está vindo, é uma queixa, a gente, ele não vem. Pô, vai na casa dele de repente, vê qual é a situação, vamos lá conhecer a vida da pessoa. Então, isso é uma coisa que traz um efeito, acho que um efeito prático dessa ética de cuidado do RT, do RD e do AT. Estou misturando as siglas, olha que interessante, né? E isso, de alguma maneira, é também uma estratégia de enfrentamento a uma certa fragmentação dos saberes dentro das equipes multidisciplinares, né? É a gente colocar isso enquanto algo que passa a costurar todos os saberes que estão ali. Se o AT é uma ética de cuidado, então ele pode estar presente no médico, no psicólogo, no assistente social, no enfermeiro. Então ele é como se fosse o que faz a liga, ele faz o furo em todos os discursos e costura todos eles. Aí eu pensei assim que eu fiquei tentando lembrar de alguma situação cotidiana nossa lá, algum evento que eu tenha acompanhado, que eu pudesse apresentar também na ideia de trazer um pouco dessa experiência do campo, do trabalho lá que a gente faz em Viamão. E aí eu vou trazer uma pequena passagem, né, de como essa ideia pode repercutir na prática cotidiana de um trabalhador na saúde mental. Não necessariamente na cidade, mas inclusive dentro da instituição. Então, uma parte do trabalho que eu já fiz em Viamão um tempo atrás, eu trabalhava numa equipe de desinst, né, uma equipe especificamente voltada para a desinstitucionalização, e grande parte dos casos que a gente tinha que lidar, dos usuários que chegavam, eram situações via processo, vinha uma coisa processual, de pessoas em alta progressiva do Instituto Psiquiátrico Forense, cumprindo, né, pena,
é o lugar que a gente diz ali, as pessoas podem ficar presas para sempre, né? Ali sim existe a prisão perpétua no Brasil, né? E a gente eventualmente recebe um processo que a pessoa tem uma ordem judicial de que ela saia do IPF, porque já cumpriu, já passou da sua pena, e ela deve ser reinserida no território da onde ela é natural, o último território onde ela ocupou de fato. Vem, então, situações, eventualmente, pessoas que moraram durante muito tempo em Viamão, que já tem um rompimento de vínculos, ou que já não havia grandes vínculos familiares, isso, inclusive, explica, né, a situação de estar institucionalizado num lugar como o IPF. Então, a gente precisa entrar na jogada para trazer essa pessoa de volta, né? Para trazê-la para Viamão, para fazê-la ocupar esse território, reencontrar esse território muitas vezes, muito se esquece, muito se perde, então também tem algo ali de um resgate de memória, um resgate afetivo com o território, né, de passear por eles e aqui é o Parque Saint-Hilaire, eu vim aqui com meus brothers em tal ano, e aquilo começar de novo a ocupar a mente da pessoa que está por anos institucionalizada, que está privada desse encontro com o seu território, que faz da instituição o seu território. Então, uma das várias situações que eu acompanhei lá foi de um rapaz de 30 e poucos anos, que cumpriu uma pena, assim, estava lá 10 anos no IPF, por um delito qualquer, assim, um roubo, uma coisa assim, num sentido, e foi avaliado que era necessário sair, que não fazia mais sentido ele estar lá, e nós entramos com uma estratégia de verificar o que seria a demanda de fato dele, de que maneira a gente poderia colaborar. Havia uma indicação de buscar um residencial terapêutico, porque não tinha vínculos familiares, não tinha condição de moradia por ele próprio. Então, a ideia era uma aproximação inicial com ele até para uma preparação para esse território. Começar um pequeno AT ali dentro do IPF, alguma atividade por ali que pudesse já começar a trazer Viamão para dentro do espaço, para que depois ele pudesse, de fato, ocupar Viamão. E nesse movimento, eu comecei a vinculação com o usuário e descobri que, assim, a equipe técnica do IPF nos relatou que ele tinha por ele estar de alta progressiva, ele podia sair uma vez por semana da instituição e ele saía livremente, né? E era combinado que ele tinha que voltar, senão ele era considerado foragido. Nessas saídas semanais dele, ele saía e ele voltava com drogas, né? Trazia drogas de todo tipo e ele distribuía as drogas para outros colegas dentro do IPF. Então havia esse movimento acontecendo ali dentro, assim. E isso trazia uma série de problemas, inclusive para ele, porque ele, assim que era identificado que ele fazia isso, ele ia para uma cela fechada, ele não podia mais circular dentro do próprio IPF, então ele ficava institucionalizado na instituição. A equipe traz isso com uma crítica, né, com um olhar muito moralizante, inclusive, mas com uma percepção interessante de que ele não faz o uso necessariamente da substância. Assim. Ele vai lá, fuma uma maconha, bebe uma cerveja de vez em quando, leva um latão para dentro do IPF, toma um latão lá, mas ele não, a equipe não avalia que ele de fato produz ali uma relação muito intensa com o objeto ali, com as substâncias que ele traz, com a droga. Então, eu começo a sair com ele e bom, vou vir então visitar ele, fazer o AT nos dias que é a saída dele, que ele pode sair, que era, sei lá, terça-feira. E aí, nas terças, eu ia até o IPF e saía com ele. Eu não saí com ele para comprar droga. Então, no lugar disso, a gente saiu para comer um X do outro lado da rua, porque na Bento é terra de X ali. Tu começa a andar pela Bento, tem X para todo lado. E ele gostava de X, gostava de uma Coca-Cola, e a gente começou a trocar uma ideia dentro do X, né? Então, várias vezes meu lanche da tarde era um gorduroso X ali com ele, e eu fazia essa refeição junto com ele, tomava ali uma Coca-Cola e tal, e isso foi, de alguma maneira, provocando um efeito, porque a ideia da droga realmente não era a utilização para ele, aquilo ali tinha um efeito das relações sociais dele dentro do espaço, né? Então, havia o uso da substância acabava ficando muito mais relacionado, e eu acho que a gente pode também conversar sobre isso daqui a pouco, associado a esse prazer de poder estar fora da instituição. Só que estar fora da instituição também pode ser o prazer de comer um X, né? Também pode ser o prazer de ocupar um outro lugar. Então, ali eu vejo uma situação que AT e RD se conectam, né? Eles se juntam numa única situação, e por esse cotidiano de acompanhamento, de poder circular com ele nos arredores da instituição, a gente começa, de fato, fazer ele compreender novamente os modos de habitar o seu território. Modos
alternativos àquele que ele havia desenvolvido naquela circunstância. Hoje ele já saiu do IPF, né? Ele já se encontra num residencial terapêutico e tem podido experimentar outras formas de ocupar o território. O X continua sendo, né, uma delas, sem sombra de dúvida, mas não só o X, né? É como falou ali, como disse a crônica do Fernando, é levar meia hora também para escolher um chinelo, escolher um moletom e tudo mais. Então, isso acontece. Mas eu acho que é um exemplo interessante, assim, de como AT e RD podem se conectar e como eles fazem repercutir uma ética de cuidado que se faz no território. Então, eu pensei que a gente pudesse conversar a partir disso também, e seguir no papo aí do que a Annalice trouxe. É isso aí, gente. Fique à vontade para comentar, abrir o microfone, né? Quem não conseguir falar também trazer alguma coisa no chat. Então, o microfone está aberto a todos. Eu não estou achando a mãozinha aqui para abrir nas reações, mas enquanto o pessoal se esquenta sempre perguntar, eu queria concordar muito com o Roger, assim, de que também penso, tem um certo movimento assim, que busca fazer do AT uma especialidade, né? Uma prática para poucos, para iniciados, assim. E eu acho que quando a gente vem nessa vivência pelo Sistema Único de Saúde, saúde coletiva, clínica ampliada, assim, a gente não consegue entender, pensar o AT dessa forma. Assim. Então, eu concordo muito assim, de que o AT é, na verdade, uma função que está ali disponível para qualquer trabalhador, né, no sentido de modificar a sua prática, seja ela qual for, na direção dessa atitude, né, possibilidade, disponibilidade de estar ao lado, né, da pessoa acompanhada, né? Eu fiquei pensando em tudo que foi falado, em todo o relato de experiência de vocês, né? E fiquei pensando a minha região aqui, né? Fiquei pensando as nossas cidades aqui. Eu não sei, eu não consigo ainda visualizar aqui na nossa região um trabalho como esse. Talvez pelo perfil das pessoas, acho que os nossos profissionais aqui são um pouco mais fechados, não é fechado bem a palavra, mas assim, eu não consigo visualizar desenvolvendo ações como essa, né, do RT e do AT. E outra coisa, as nossas cidades, elas são muito higienistas, assim, no sentido que, bom, se tu começa com uma proposta dessas, como conseguir levar adiante? Se tu tem um profissional disposto a fazer, a desenvolver essa ação, numa cidade onde é que a gente ainda tem um preconceito muito grande, onde as pessoas precisam estar afastadas, né? Como apoiar? Como apoiar? Porque eu estou na regional, né? Como fazer um apoio para esses profissionais? Primeiramente, pensando isso. Segundo, como incentivar que se desenvolva ações como essa? Eu fiquei pensando nisso, porque isso para mim é novo. Eu estou fazendo o curso, né? E para mim tem muita coisa que é nova, apesar de eu ter uma caminhada e
e ser apoio para a Ariane na saúde mental, aqui na 16ª, mesmo assim tem conceitos para mim que ainda são novos, né? Então, eu me fiz essas perguntas e eu não tenho essas respostas, né? Mas isso me levantou para questionar, para pensar, assim. Eu acho, pensando, né? Conversa legal é isso, que aí cada um larga um pouco e a gente chega em algum lugar. Eu acho que, pensando, né, como o AT, como uma função, o RD como uma função, como um operador ético, onde tiver uma pessoa que minimamente carregue isso e compreenda isso, a chance ou o risco disso ser transmitido acontece, né? Aí vai depender de toda uma conjuntura. Certamente tem contextos trabalhistas, né? Os outros atravessamentos que estão ali causando efeitos na saúde do trabalhador e mesmo no contexto de trabalho dele de maneira geral, que favorecem ou não a criação, o encontro com novas práticas. Mas eu tento ser otimista, isso é uma raridade no meu cotidiano, assim, mas com essa questão eu tento ser um otimista de que se tem uma pessoa disposta a falar de uma determinada maneira sobre aquilo, há um risco daquilo ser, de alguma maneira, assimilado por alguém. Então, acho que, bom, é isso, né? Tá fazendo curso, tá te apropriando de conceitos, de coisas novas, isso vai ter um efeito, né? A palavra causa um efeito no outro, né? Então, no momento que tu endereça isso numa discussão, que tu coloca isso como uma possibilidade, ainda que não vá necessariamente virar uma política, uma cultura do coletivo ali, isso leva muito tempo. Quando é possível, leva muito tempo. Algum efeito gera, né? E eu vejo isso justamente no trabalho de matriciamento que a gente faz. Uma coisa é tu deixar a equipe, né, de atenção básica fazer o trabalho dela, e outra coisa é tu chegar lá e dizer, olha, dá para fazer assim. Existe isso aqui. E às vezes é pouco, né? A gente tem que também trabalhar no otimismo ali da micropolítica, dos pequenos efeitos cotidianos, mas às vezes essa apresentação traz um resultado, assim, né? Que pode não ser nem necessariamente perceptível, mas que eu acho que pode daqui a pouco trazer uma alternativa, uma outra forma de ver a situação, né? Não sei se faz sentido, se os demais concordam, vem dessa forma também. Para além do campo da política estrito sensu, de fazer aquilo virar uma condução técnica da equipe, mas que isso tem um efeito do diálogo mesmo, né? Disso começar a ser falado, assim. E aí vira tipo parece um cheiro, assim. De vez em quando alguém sente aquele cheiro e fala, tem isso aqui. E aí pode ser que alguma coisa aconteça, né? Nunca é muito garantido. Mas acho que é tudo que a gente tem para iniciar, às vezes. A Ana Luísa, da 12ª, comenta um aspecto importante aqui, né? Ela escreveu no chat. Pensando em categoria profissional, penso que a questão de contratações temporárias, assim como acontece com os RD, atrapalha bastante. Até para a própria formação em cada troca, né? Com pessoas sem experiências prévias, né? Então, isso de vincular até uma própria profissão, uma própria função, né? Pode atrapalhar. E acho, Nato, que a Marta também tinha se inscrito, né, Marta? Sim, posso falar? Vocês me escutam? Então, primeiro, então, deixa eu dar um oi para Analice. Acho que ela talvez nem lembre de mim, mas eu lembro muito de ti, Analice, do efeito, da repercussão que teve a tua supervisão institucional quando eu trabalhava no município de Veracruz, no CAPS 1. Nem me lembro em que época que foi isso, mas foi na minha época de atuar em município, né? Foi onde eu conheci a saúde mental, sou assistente social, mas foi lá, então, nesse município que na verdade, eu me apaixonei, né, por todas essas questões, e estou aqui até hoje, né, e não pretendo sair. Né? Então, primeiro é muito bom te ver, te escutar, poder compartilhar, né, esse momento aí de trocas,
tão bacana, né? Principalmente porque desde aquela época, e isso permanece, né? Hoje a gente está aqui na gestão, mas que bom poder estar participando dessa qualificação, tá se aproximando dessas questões de território também, né? Apesar da gente não atuar especificamente lá, mas assim, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito nessa possibilidade de trabalho que tu e o Roger trouxeram, né? De não pensar a TRD vinculado a um CBO, mas sim a uma prática que eu me sinto à vontade enquanto profissional para fazer ou não, né? E como eu sempre me senti muito à vontade para fazer isso e para acompanhar pacientes fazendo isso, e eu tinha na época colegas terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim, e a gente conseguia fazer um trabalho muito bacana, né? Muito bonito, é um trabalho muito lindo. Eu acredito que quem se deixa tomar, né, por essa possibilidade do ATRD, como uma estratégia de cuidado, né? Como tu dizias aqui, como marcador ético, né, de cuidado no território, eu acho que nunca mais abandona, porque realmente é apaixonante, né? É isso, né? Eu acho que não é a gente esperar grandes progressos, né? Que todos vão se sensibilizar e vão querer fazer dessa forma, conhecer esse usuário fora dos muros do serviço, né? Fazer parte do cotidiano, da vida, da rotina dele. Não vão ser todas as pessoas que vão querer, e eu penso que precisam ser aquelas que se sentem implicadas, né? Que se sentem, que tenham vontade de fazer isso, né? Vontade talvez não seja o termo, mas que tenham essa sensibilidade e acreditem que isso é potente, né? Então, eu estou felicíssima, assim, de poder ouvir vocês trazendo essas questões que eu tanto acredito e saber isso, assim, né, Ana, que claro que é difícil, a gente tem dificuldades nos municípios que contratam redutores de danos e mesmo acompanhantes terapêuticos que não são vínculos protegidos, né, infelizmente são a todo instante troca, né, que é uma pena, né, mas se a gente conseguir sensibilizar os profissionais que lá estão de que isso é uma possibilidade de estratégia de trabalho, né, de saúde coletiva, e também a qualificação que vai vir na sequência, que é para a rede, né? Então, e esse é muito o intuito desse momento que a gente está tendo agora, né? Que é nós nos apropriarmos dessa ideia e dessa possibilidade para poder, no momento de estar conversando com os gestores e mesmo com os profissionais nos municípios, passar que a ideia é essa, né? De que não precisa colocar todo mundo que hoje já faz a TRD para fazer a qualificação quando for para a rede, né? Que a ideia é sensibilizar aquelas pessoas que tenham interesse em fazer, que tenham interesse em conhecer. E eu acho que aí sim entra muito esse fortalecimento que a gente está conseguindo com esses encontros, com essa qualificação que a gente está fazendo agora. Então, está sendo muito legal. Estou, assim, felicíssima de escutar e principalmente de escutar a potência que isso tem, né, na questão do matriciamento, que é outra estratégia que eu acredito muito, né, e que também é uma coisa que as pessoas precisam estar sensíveis a isso, né? Enfim, então, fico satisfeitíssima e feliz, né, de poder estar escutando que aquelas coisas que eu já pensava aqui, né, dentro da minha cabeça e que muitas vezes eu fiz e eu vi que deu certo, que a gente compartilha, né, desse mesmo entendimento e que bom, então. E esperamos que a gente possa contar, né, Patrícia, tanto com o Roger quanto com a Analice na próxima qualificação, né, porque vai ser ouro. Então, era isso. Obrigada. Tá certo. Obrigado, Marta. Analice? Então, Marta, que bom que tu trouxe essa lembrança. Eu não ia lembrar disso, né? Eu acho que foi ali em 2008, talvez eu lembro que eu tinha voltado do doutorado no Rio em 2007, e eu tinha feito supervisão clínica institucional no CAPS no Rio, no CAPS mais antigo do Rio, CAPS Irajá, que tinha uma população adstrita de 600 mil pessoas, uma coisa assim. E aí, quando me convidaram para ir para a Veracruz, eu pensei, tá, vai ser fichinha, né? Assim, depois de ter feito supervisão dos CAPS. E nada, né? Os desafios são outros, assim, mas foi bem desafiador pensar também essa realidade do município pequeno e as questões que atravessam a prática nos serviços ali. Assim, foi uma experiência bem importante também para mim, assim.
Mas eu queria voltar, tanto a Ana e a Lúcia, né, também, a pergunta, né, da Lúcia, acho que a questão da Ana, da questão da precarização, ela não atinge hoje só, assim, essas funções, né, o redutor de dano, ou o AT, ou o agente comunitário de saúde, mas todos os profissionais, a gente tem vivido isso muito aqui em Porto Alegre, no próprio, a partir, de novo, assim, tendo o AT como um analisador das redes, né, a gente se depara com isso na relação de cada uma das pessoas que a gente acompanha com a sua rede de serviços, assim, né? Então, a gente está num processo que é de retomada da redução do atendimento à medicamentalização, né, a consultas, assim, e os espaços do cuidado psicossocial mesmo, então, assim, corre o risco de desaparecer, né? E aí eu acho que esse ano é fundamental para nós, tanto na realização das conferências, né, da Conferência de Saúde Mental, para a gente poder demarcar isso, né? Quanto aí pelo processo eleitoral mesmo que tem pela frente, da gente poder tentar mudar essa realidade. Mas eu queria, quando a Lúcia faz essa pergunta, né, de como é que eu faço isso no meu município, enfim, acho que o Roger falou alguma coisa nesse sentido, e eu me reportei muito a própria experiência, assim, do curso na Escola de Saúde Pública, lá nesses anos 2000 de que eu falei, porque ali também a gente tinha quando se propôs o curso, ele foi feito no compromisso de cada serviço, assim, de abrir espaço para a possibilidade de experimentação de uma prática, né, inspirada, orientada, né, informada pelo AT, né, pela experiência que o curso pretendia ofertar. Então, cada serviço, sei lá, indicou 1, 2 profissionais, mas a equipe tinha esse compromisso de dar guarida para essa prática, né? E a gente tanto tinha experiência com esses profissionais, né, a experiência de formação que se estendeu por 9 meses, sim, eram encontros semanais, quanto encontros periódicos com as coordenações dos serviços, com a equipe técnica, porque o curso era voltado para trabalhadores de nível médio e básico da rede. Então, a gente fazia essa articulação também entre aquela formação que estava sendo disponibilizada para um grupo X de trabalhadores e os serviços em que esses trabalhadores estavam inseridos. E as experiências eram muito diversas, o contexto de trabalho, né, as funções desses trabalhadores eram muito diversas. Tinha os técnicos de enfermagem, muitos, mas tinha, especialmente porque era um momento que estava de proposição, né, do residencial terapêutico Morada São Pedro, então eram as equipes do hospital que iam trabalhar no residencial, que vinham fazer essa formação, mas tinha um técnico administrativo que cuidava da recepção da unidade de saúde, tinha o enfermeiro que estava lá no sanatório Partenon, e cada uma desses trabalhadores se apropriou das ferramentas, né, da sensibilização que o curso se propôs a produzir e das ferramentas que foram ofertadas, da forma que conseguiu construir na relação com o seu local de trabalho e com a sua equipe, né? Então, por exemplo, essa técnica administrativa que ficava na recepção e que se angustiava com a fila de pessoas ali para marcar a consulta, ela passou a fazer um trabalho com aquelas pessoas, assim, né? Então, ela desfez a fila e criou uma roda de conversa com as pessoas que chegavam para marcar consulta. Eu lembro esse enfermeiro do sanatório Partenon nos dizia, assim, na avaliação final do curso, que, bom, ele tinha aprendido que ele não dava injeção num braço, ele dava injeção numa pessoa, né?
Então, são detalhes, assim, são coisas pequenas, mas acho que o AT e a redução de danos, acho que também tem esse olhar para o detalhe, né? As coisas pequenas são as que nos movem, assim, né? Então, dá lugar para isso, dá valor a isso, né? Que efeito isso vai ter, né, na conjuntura aí geral do trabalho, a gente não sabe, mas às vezes isso tem desdobramentos muito interessantes, né? E já esqueci de novo alguma coisa mais que eu ia dizer. Vocês me perdoem, mas eu ando assim. Então, vou parar por aqui. Tá certo. Gente, queria lembrar vocês, antes da gente retomar as falas, de preencher o formulário, tá, de presença. A gente precisa disso para registrar aí a participação e não ter problemas em relação ao curso. Certo? Lembrei que era, Nathaniel. Quero te dizer que essa experiência, um elemento assim, que foi muito importante na experiência desse curso, né, que eu acho que eu trago até hoje, também como ensinamento assim, que a experiência deu, é que a gente cuidou de constituir espaços de compartilhamento das experiências, né? Espaços acompanhados de compartilhamento das experiências desses trabalhadores. E abrir esse espaço de fala para essas pessoas foi fundamental para elas se sentirem, né, na condição de poder sustentar aquilo que elas estavam propondo e, ao mesmo tempo, ter um lugar de acolhimento para as angústias, para as incertezas, para os impasses que essa experiência trazia, né? Então, acho que também sustentar esses espaços, e eu sei que na lógica empresarial que tem, né, minado, né, os nossos serviços, esses espaços eles têm estado cada vez mais reduzidos e impossibilitados, mas eles são fundamentais assim, para a sustentação da prática nessa direção do acolhimento mesmo da vida. Assim. Quem mais, gente? Eu acho que isso que a Lúcia comenta, né, da dificuldade de sensibilizar para a prática do AT, né, e que tem municípios no estado, algumas regiões, né, que são mais higienistas, né, ou que tem uma expectativa de que tudo seja muito concreto, né, de que tudo seja muito demonstrável, né, uma perspectiva muito de gestão, de números, de produção, né, que isso inviabiliza, ou pelo menos sustentar, né, uma prática como essa, defender uma prática como essa. Né. Esse é um desafio para todo o Estado, para todo o país no momento. Né. Acho que todos nós tivemos transformações fortes aí, né, no que diz respeito ao cuidado em saúde, né, não só o cuidado em saúde mental, mas o cuidado em saúde mental sem dúvida nenhuma, né, por tudo que envolve a sensibilidade para a gente poder falar algumas práticas, né, que vão se dar justamente quando o estranho, né, na surpresa, né, é isso que muda uma relação, é isso que muda a cidade. É isso que muda aspectos de comunidade, né, e podem ter dimensões bem diversas, tanto micro quanto macro. E eu lembro de uma experiência, Analice, eu não sei se tu ouviu, mas era de um colega meu, que me marcou muito, né, uma experiência de AT, que ele estava com o acompanhado dele num parque famoso aqui da cidade, e estava numa conversa muito importante. Né, uma conversa diferente com o acompanhado dele. E aí, de repente, aparece alguém anunciando um assalto. Né? Eu não lembro com detalhes dessa história, não sei se tu
tu lembra, né? Você poderia até contar um pouco mais para a gente. Mas isso é impressionante, né? Isso é impressionante. Como é que tu vai imaginar sendo um AT, né? Viver essa situação completamente, isso é imponderável, né? E diz muito disso de como é que cada um se anuncia, né? O que cada um é, né? Então isso é muito da clínica do AT, né? Que é uma coisa que se responde naquele momento, né? Então tu traz essa experiência, né, daquele senhor ali que ofereceu comida, né? E visualizou, né, no par, né, alguma coisa que eles não estavam vendo, né? E acontece, né, nessa situação de que a pessoa que ia assaltar teve um susto, assim, né? Isso desequilibrou, inclusive, o que ela queria fazer, quem ela achava que era no momento, né? Se tu lembra dessa situação, acho que até poderia colocar um pouco mais para nós, porque acho que essa situação é diferente. Sim, eu conto ela no mesmo texto que eu conto essa cena da marmita de comida, que é um texto que está publicado na revista Fractal, chama... Não me lembro como é que chama, mas é a flaneria, a amizade, o acompanhamento terapia... não lembro. Mas, enfim, está na revista Fractal. Mas era o acompanhante, era o Luciano, ele estava tão mergulhado ali naquela conversa com seu acompanhado, assim, com uma situação que ele estava, né, por muito tempo esperou, né, estava na expectativa de poder surgir. Quando chegou o cara, né, dizendo se é um assalto, eles... Não, peraí que a gente está conversando aqui, assim, peraí que a gente está conversando. E o cara pensou, não, mas isso é um assalto. Ele disse, mas como é que é teu nome? Ele tentou incluir o assaltante na conversa para não perder o andar das coisas ali. E aí, estava passando um carro de polícia e o acompanhado disse, a polícia, e aí o assaltante foi embora, ele não, assim, não conseguiu assim, realizar o intento dele, mas por uma reação assim, absolutamente despropositada, né, do acompanhante ali, que desarmou assim, o assalto também, mas era por essa, ele está né, nesse mergulho assim na cena do AT, né, que, enfim, não reagiu ao assalto como reagiria, talvez, né, normalmente, não sei. Roger, tem mais algumas considerações para a gente? Algo mais que tu queira comentar? Trazer para o grupo? Olha, Daniel, acho que era isso. A ideia era a gente tentar trocar uma ideia aí. Foi bom ouvir também de vocês. De novo, acho que a ideia é tudo que a gente ouve de alguém, a gente leva para nossa prática. Essas histórias aqui, né, que a gente está trazendo. E certamente tudo que está aqui também eu vou levar para a minha equipe, e a minha equipe vai levar para alguém, e as histórias vão formando uma grande memória coletiva que talvez possa trazer modificações nas lógicas de cuidado. Então, eu não tenho, acho que, mais nada a colocar, só agradecer aí o que vocês contaram, que também me ajuda a ressignificar também os meus entendimentos de AT e RD no território. Tá certo. Obrigado, Roger. Obrigado, Analice. Pati? Patrícia? Bem, Quer falar? bem, quero. Quero. Eu me sinto muito feliz e emocionada de poder estar num momento como esse, né? Poder falar sobre a clínica do AT e RD num momento de tanta fragmentação, de tanta precarização, de tanto esvaziamento desse cuidado e liberdade, né? Que, gente, é muito importante a gente poder, primeiro, perceber o quanto que nós
que somos Estado, né? A gente está aqui com o Roger, que é município, Analice, da instituição de ensino, mas nós que somos colegas do Estado, sabe? Conhecer isso, entender esses processos e entender o papel disso para o trabalho com as equipes, porque nós temos um papel, mais uma vez eu vou dizer isso, de apoio. Nós somos apoiadores do território. Isso nos traz uma responsabilidade ímpar sobre de que maneira que nós estamos fazendo esses apoios. Com uma realidade bastante difícil nossa do Estado. Então, entender isso nos ajuda, talvez, a provocar essas equipes, a ajudar no processo de reflexão. Porque as nossas equipes, muitas delas, estão tendo alta rotatividade. Mas nós precisamos, de alguma forma, encontrar esses pontos de conexão. Para mim, mais uma vez eu falo, a partir do momento que eu conheci AT e RD, nunca mais eu fui a mesma trabalhadora. Nunca mais. Isso permeava o que o Roger trouxe de uma postura ética do cuidado. E quando a gente traz isso para o nosso cotidiano, o fazer é diferente. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu acho que é um momento extremamente importante da gente poder estar falando isso. É claro que assim, a gente tem uma qualificação pela frente para a rede, né? A gente pensa em pelo menos fazer uma e iniciar a próxima, uma segunda turma. Que a gente sabe que não vai ser para todo mundo num primeiro momento, mas que a gente possa se ocupar de se apoiar dentro desses pressupostos para que lá, essas equipes, a gente consiga fazer esse processo de reflexão, né? Porque eu vejo muitas equipes que não se ocupam disso, que estão tão imersas dentro de um processo completamente fragmentado, esquizofrênico, né? Reprodutor de uma lógica, de fato, bastante complicada. Assim como a gente encontra muitos trabalhadores que às vezes estão ali, né, tentando sobreviver naquilo, tentando andar na corda bamba, e é esse que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar aonde está, não é olhar onde não tem, mas a gente tem que tentar estar com os olhos abertos para a gente enxergar, os ouvidos, né, limpos para a gente verdadeiramente escutar e começar a olhar quem são essas pessoas dentro do nosso território que talvez possam provocar uma outra lógica. Agradeço imensamente, né, a Analice e ao Roger. Sim, eles são nossos parceiros, né? A Analice também vem construindo junto com a Vera e com alguns outros parceiros, a Vânia Mello também. Desde o ano passado, a gente vem fazendo essa discussão, né, Analice? Começa com um volume, uma tentativa de um curso que foi se desdobrando até chegar aqui, né? E que vai se desdobrar nesse da rede. Tá? Então, agradeço imensamente a oportunidade, né? E a gente estamos juntos, né? Semana que vem é o nosso último momento síncrono, né? E a gente nós estamos fazendo um caldo, com certeza estamos. Fernando, Marta, querem colocar algo mais? Então tá, gente.
Agradecemos a todos que participaram do encontro, né? Até o final do encontro aí tivemos a maioria dos participantes, né? 22 participantes temos agora, mas alguns já saíram, né? E aí, como a Patrícia falou, né, aguardamos vocês para o nosso próximo momento 5, né? Lembrando que os materiais estão todos no EAD do Moodle, né? Lá a gente tem outros materiais de vídeo, de leitura, né? A gente sugere que vocês venham para a aula, né, já com a sensibilização dele. Então é isso, gente. Bom trabalho para todos. Valeu pela participação. Um grande abraço. Tchau, gente. Obrigada pela conversa hoje. Boa semana aí. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa semana. Tchau, pessoal.